Olá, pessoal! Mais um podcast para nós. E eu tenho o prazer de compartilhar essa palavra com vocês. Estava aqui separando um tempinho para preparar o podcast e me lembrando talvez do porquê que Deus colocou essa palavra no meu coração esses dias, né? Quando eu pensei no nosso assunto da semana. E eu penso que essa palavra ela serve de exortação, como toda a escritura, né? Serve de encorajamento, serve de ensino, mas principalmente nesse tempo que a gente vive, onde a insegurança, o medo, né, dos eventos futuros, do desenrolar das coisas, a aproximação do tempo do fim, a nossa fé, o estado atual da igreja, escândalos, o próprio desencorajamento muito presente no coração de muitos irmãos. Então, acho que a gente pode meditar um pouquinho nessa palavra de 2 Timóteo, no capítulo 3. O título da minha Bíblia tá Os Males e as Corrupções dos Últimos Dias. Versículo 1. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Uma grande característica dos nossos dias, dos últimos dias, né? Mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Não só mulheres, né? Se a gente pegar o versículo 7, a característica, né, bem comum e bem atual das pessoas dos últimos dias, né? Grande parte das pessoas que compõem a comunidade cristã estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade, porque deram lugar aos prazeres, não deram lugar ao Espírito Santo para esse processo de santificação, para esse processo de instrução, para esse processo de aperfeiçoamento, né, que ele faz em nós. Então, todas essas características que o apóstolo Paulo ele vai dizer para Timóteo, preparando Timóteo, né, para esses últimos dias, dizendo, olha, serão dias difíceis, por causa de tudo isso que eu vou listar para você agora. E então, lá no versículo 6, ele fala, entre estes, ou seja, entre estes homens, entre estas pessoas com estas características, se encontram também aqueles que se infiltram nas casas e cativam mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Se você continuar lendo o capítulo 3, o apóstolo Paulo vai citar aí Janes e Jambres, né, que resistiram a Moisés, e vai dizer, olha, assim como esses homens que eu tenho dito para vocês, com todas essas características, eles também resistem à verdade, e são homens que têm a mente totalmente corrompida e são reprovados quanto à fé. Esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres, e ele volta a falar desses dois no episódio com Moisés. Um apelo, né? Eu entendo que é um apelo do Espírito nos últimos dias para nós, enquanto igreja, enquanto famintos, né, e sedentos por Deus,
esse anseio, esse clamor do nosso espírito pelo conhecimento das Escrituras, né? Uma inclinação do nosso coração para o conhecimento das Escrituras, porque é nas Escrituras que nós seremos lavados, é nas Escrituras que nós seremos corrigidos, edificados, consolados, né? Que nós seremos exortados pelo Espírito de Deus, exortados pelo Senhor na nossa conduta, quando o nosso comportamento vai ser revelado à medida que a santificação, né, a santidade de Deus vai sendo comunicada a nós. Então, nos últimos dias, nós vemos todo tipo de corrupção, não só dentro da comunidade cristã, mas a gente também vê todo tipo de maldade crescente no coração do ser humano, né? Guerras e todo tipo de desvio de caráter, de desvio de conduta, de falta de caridade, falta de amor. E tudo que a gente precisa fazer, tudo que a gente deve ansiar no nosso coração como igreja é sermos preparados por Deus para a gente ser relevante nesse tempo. E a nossa relevância ela não tem a ver com a fama que nós receberemos ou uma relevância externa, mas o simples fato de nós termos um coração transformado pelo Espírito de Deus e sermos eficazes no meio que nós convivemos, né? Sermos lavados por Ele, sermos constrangidos por Ele. E é nesse aspecto que o apóstolo Paulo vai chamar a atenção de Timóteo. Ele vai dizer assim: olha, você tem seguido de perto o meu ensino, você tem seguido de perto a minha conduta, você tem seguido de perto o meu propósito, você tem seguido de perto a minha fé e a minha paciência, você tem seguido de perto, Timóteo, a minha perseverança, as minhas perseguições, os meus sofrimentos. E ele começa a listar para Timóteo, lembrar, né, Timóteo, de todas as coisas que ele passou, e ele vai dizer: quantas perseguições eu sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, todos os que querem dizer não. E aí vamos lembrar de todas as características que Paulo trouxe no início do capítulo, e vamos pensar em tudo que o mundo diz que é normal. E coisas pequenas, né? Eu nem estou falando de grandes coisas, não. Estou falando de detalhes, de coisas pequenas, de modo de pensar. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, o ministério do engano, né? Que vai ser muito presente, que já atua, né, muito atuante entre nós, mas que vai ser muito crescente nos últimos dias, ele vai ser a marca dessas pessoas, né? O engano, a manipulação e todo tipo de corrupção moral e corrupção espiritual, né? Cravada, enraizada no coração dessas pessoas. E Paulo então vai dizer para Timóteo que ele deve permanecer justamente preso naquilo que ele aprendeu e naquilo que ele acredita firmemente, sabendo, né, trazendo a lembrança de quem você o aprendeu, né? Porque desde a infância ele foi preparado, ele foi ensinado nas Sagradas Letras. Então o apóstolo Paulo faz esse apelo para que Timóteo volte sempre os seus olhos para a palavra. Sabe que eu tenho pensado nos últimos dias, quando nós vemos homens e mulheres proeminentes, né, de Deus, pessoas relevantes, pessoas conhecidas, deixando de ser uma referência para nós. E eu me pergunto: Deus, como que nós podemos, esses dias eu estava falando com o Senhor, eu falei, como que a gente pode ter certeza no nosso coração que a gente está acreditando numa coisa certa? Não tem a ver com salvação, não tem a ver com Cristo, nós acreditamos na obra dele, mas em detalhes do desenvolvimento da igreja, né? Visões, estratégias que nós abraçamos. Como que a gente pode acreditar como é que a gente pode se precaver, como é que a gente pode se proteger de não ser enganado? E é justamente nas Escrituras que nós vamos encontrar esse lugar de descanso,
é nas Escrituras, né? É no meio da Bíblia, é ali na palavra, nos capítulos, nos livros da Bíblia, que nós vamos encontrar esse lugar de redenção, esse sossego para nossa alma. Não especificamente, talvez, a resposta que a gente precisa, mas a segurança que a gente precisa de voltar o nosso coração para o Evangelho, sermos simples, né? De enxugarmos esse tanto de adorno que a gente carrega e manter o nosso coração centrado. E é isso que Paulo vai falar com Timóteo. Ele vai dizer, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, muitas vezes nós queremos abraçar muitas coisas, né? Nós queremos ter certeza de muitas estratégias e nos sentimos inseguros, né? O que fazer, como fazer, com quem fazer. E a palavra vai nos dizer que as Escrituras, a Escritura, a Bíblia, a palavra de Deus é perfeitamente capaz de nos educar para a justiça, de nos treinar, para que nós, os servos do Senhor, sejamos perfeitos e também perfeitamente habilitados. Então eu entendo que é o próprio Espírito de Deus que mantém o nosso coração no caminho, é o próprio Espírito de Deus que mantém o nosso coração no lugar certo, né? Então esse capítulo 3 de 2 Timóteo é um manual, né, de segurança que nós precisamos para caminhar neles, porque os dias são maus, o coração do homem tem se tornado cada vez pior e nós precisamos nos proteger disso. Nós precisamos voltar os nossos olhos para aquilo que é coerente, para aquilo que é correto e deixar o nosso coração quedado ali, né, descansado aos pés do Senhor, para que a gente seja instruído por Ele, né? Então, bom, essa é a nossa reflexão de hoje. Espero que você tenha sido muitíssimo abençoada, e até o nosso próximo encontro. Até mais.